Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós iniciamos o estudo sobre a Grécia Antiga. Nós vimos como que se formaram as primeiras cidades, comunidades, cidades-estados, as primeiras comunidades. Vimos a dominação dos dórios sobre os gregos e a primeira diáspora grega, que é quando os gregos eles vão se espalhar. Eles vão ir para a Ásia Menor, em função da dominação dória. A página a ser corrigida é a página 131, né? Vamos lá então. Número 1. Releia o trecho do capítulo que trata do período em que Homero teria escrito Ilíada e Odisseia. Esse período ele é chamado de período homérico porque muito do que se sabe sobre a história deste período está relatada nestes livros, Ilíada e Odisseia. Claro que alguns historiadores, alguns estudiosos questionam a veracidade dessa história, porque Homero escreveu, fez esse registro muito tempo depois. Inclusive, existe alguns questionamentos se realmente existiu a Guerra de Troia. Então, o número 1 está pedindo para reler como esse período é chamado pelos historiadores. Quais são suas datas de início e fim? Período homérico, que se iniciou em 1200 a.C. e terminou em 800 a.C. B. Como se organizava a sociedade grega nesse período? Vamos lembrar, a sociedade grega ela se organizava como genes, Eram grupos familiares, agrupamentos familiares, que tinham características em comum. E esses agrupamentos eles eram liderados por um pater. No período homérico, a sociedade grega estava organizada em genos. Cada geno era formado por um grupo de indivíduos aparentados entre si, que tinha relações de afinidade, que acreditavam descender de um antepassado comum. Os genos eram comandados por um pater, que era o líder, que exercia funções religiosas, administrativas e judiciárias. Era ele quem controlava os bens econômicos dos genos, como animais e terras. Número 2. De acordo com o texto, que papel cabia aos arautos? Arautos eram aquelas pessoas instruídas, gente, que tinham a responsabilidade de repassar as informações, de repassar as leis para a população. Eram os que transmitiam mensagens do chefe à população, convocando-a para pronunciamentos públicos. Número 3. Por que Telêmaco pede que os habitantes de Ítaca se reúnam na Ágora? Vamos lá. Essa número 3, para responder, é necessário ler o texto anterior. Este texto anterior está falando sobre o Odisseu, que é Ulisses, que era o rei de Ítaca, e que Odisseu, Ulisses, após a guerra de Troia, ele não retornou para casa, ele não voltou para a sua cidade. Então reinava a desordem em Ítaca. Vários homens queriam desposar Penélope, a mãe de Telêmaco, esposa de Ulisses. Só que Penélope, ela acreditava, ficou por um bom tempo acreditando ainda que Ulisses estava vivo. E, segundo a história, Ulisses realmente estava vivo, ele estava disfarçado de mendigo. Então, por que Telêmaco pede que os habitantes de Ítaca se reúnam na Ágora? Lembrando que a Ágora é um local onde a população se reúne para discutir questões políticas, discutir questões pertinentes à população. Para compartilhar com os habitantes de Ítaca um problema que o afligia e pedir ajuda. 4. Considerando as informações do documento, podemos dizer que as mulheres gregas tinham os mesmos direitos que os homens? Por quê? Não, elas não tinham os mesmos direitos. O documento revela que a mãe de Telêmaco vivia sob a autoridade de um homem. Aquele que a desposasse assumiria o governo de Ítaca, dando a entender que seu papel era apenas o de moeda de troca em uma política de alianças entre homens. A fala do pretendente à mãe de Telêmaco expõe ainda a condição de sujeição na qual ela vivia, a ponto de responsabilizá-la pela invasão dos homens à sua própria casa, ou seja, que Penélope tinha que decidir, com qual ela iria se casar, quem se tornaria o novo rei de Ítaca.
5. Que situação a ausência de Ulisses causava em Ítaca? A ausência de Ulisses causava um vazio de autoridade, que dava margem a uma situação caótica, muita desordem, muita bagunça, de quebra de regras e de abuso, quando os pretendentes de Penélope invadiram o lar de Ulisses e dilapidaram seus bens. Finalizamos então a nossa correção, né? Nós vamos continuar com o estudo a partir do livro de vocês. Nós vamos começar com o período arcaico. O que foi o período arcaico, gente? Esse período ele vai de mais ou menos 800 anos antes de Cristo a mais ou menos 510 antes de Cristo. Neste período, lembra que eu falei para vocês que os gênios, a população estava crescendo muito. Então, quando a população começa a crescer muito, gente, vai surgir um líder, o pater. E vão surgir aquelas pessoas que vão controlar alguma coisa, que vão controlar as terras agricultáveis. Essas pessoas são o pater e seus familiares. Então, muitas pessoas vão ficar sem terra. Quando essas pessoas ficam sem terras, elas vão migrar, elas vão mudar. Então, elas vão sair, né, dos genos, dessas comunidades, à procura de terras agricultáveis. Neste momento vai acontecer a segunda diáspora grega. Esses proprietários, gente, para exercer o seu poder, o pater e seus familiares, eles vão fundar centros urbanos e edifícios públicos e templos religiosos. Esses templos vão se chamar, esses centros vão se chamar polis, né? E vão possuir uma acrópole. Acrópole, gente, é uma cidade alta. Ela é construída em uma região elevada para se defender dos ataques. A Acrópole, ela é cercada de habitações e terras cultiváveis. Cada polis dessa, gente, cada centro deste que se chamava polis, formava uma cidade-estado. Formava um Estado soberano, né, independente, com autonomia própria, com governo próprio. Na Grécia não se formou um império, não se formou um reino unificado. Formaram-se cidades-estados. Como eu falei para vocês, nesse processo, muitas pessoas vão perder suas propriedades e vão se dedicar ao comércio e ao artesanato. Grande parte dessa população, gente, vai mudar para as regiões vizinhas, para a área menor, à procura de áreas cultiváveis. As colônias se transformavam-se em nova polis, independentes uma das outras. A maioria das polis eram governadas por um aristocrata. Do grego, né, melhores poderes, são aqueles que dominavam, que controlavam, governo daqueles que se julgavam melhor. Nesse mapa aqui, está trazendo para a gente a segunda diáspora grega. Para onde que esses gregos, eles se direcionaram para a Europa, para a África e para a Ásia. Do período arcaico ao período clássico. Esse período, gente, é o período em que vai surgir duas polis principais, que são Esparta e Atenas. Vamos lembrar, os dórios, lá atrás, quando eles vão conquistar a Grécia, eles já vão fundar Esparta. Nós vamos ver que Esparta e Atenas vão ser bem diferentes em relação à forma de governo, em relação às características da polis. Esparta é uma polis, é uma cidade-estado mais militarizada. Atenas, gente, é uma cidade-estado que, após vários períodos de conflitos, vai estabelecer, né, vai surgir a democracia. Os polis dessa vai ter um modelo diferente de organização política. Vamos estudar cada uma, tá? Então, esse período arcaico ao período clássico, vão haver várias disputas, né, por domínios e poder. Vamos entender alguns termos primeiro. Clássico, gente, é um termo que foi cunhado pelos europeus a partir do século XIV e século XV. Porque nesse período na Europa, a Europa estava passando por grandes transformações culturais. Então, aquelas pessoas mais elitizadas, né, os nobres, eles procuravam, né, a partir de estudos
gregos, estudos romanos, mais conhecimento. Esse período ele ficou conhecido como Renascimento. Então, esse termo clássico vai ser cunhado neste período. Assim como o termo pré-história, como nós estudamos lá atrás, né? O termo pré-história vai ser cunhado no século XIX, muito tempo depois da história ter acontecido. A polis de Atenas. Lembrando, gente, polis são cidades-estados, cidades independentes. Cada cidade com sua organização, com sua autonomia, com sua administração. Atenas, localizada na Ática, contava com um litoral banhado pelo mar Egeu. A cidade de Atenas, até surgir a democracia, ela vai passar por vários tipos de governo. Vai passar pela monarquia, pela oligarquia e pela tirania. Monarquia é quando um monarca, né, é um rei, vai exercer o governo. Oligarquia, uma minoria, né, que vai exercer o governo. E tirania é um governo ditatorial, é um governo tirano. A sociedade ateniense ela era organizada pelos eupátridas. Os eupátridas eram aquelas pessoas de nascimento nobre, formavam a aristocracia. Lembrando, a aristocracia são aqueles que se julgam melhores e que exercem o poder. Dedicavam-se aos debates públicos para garantir seus interesses e privilégios. Os comerciantes que se enriqueceram com o comércio marítimo, eles vão adquirir prestígio social, assim como todo comerciante, né, que vai enriquecendo, vai se tornando mais importante e vai exercendo maior participação na sociedade. Os camponeses, que habitavam a região montanhosa da península, a camada menos favorecida, inclusive, os metecos, gente. Os metecos eram aquelas pessoas vindas de outros locais, não eram originais ali de Atenas. E os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Esses escravos, eles não tinham nenhum direito político. Em Atenas, as mulheres, elas não tinham nenhuma participação na vida política, nenhuma participação na vida social. As mulheres, elas não tinham direito de aprender a ler, elas não tinham uma educação como os meninos, e elas eram treinadas desde novas para aprender os ofícios, né, domésticos, para se casar e servir ao seu marido. A mulher ela era vista como uma pessoa para reproduzir, para dar filhos ao marido, principalmente do sexo masculino. As leis e a política de Atenas. Várias revoltas, gente, vão acontecer durante o governo dos eupátridas. Assim, né, a aristocracia ateniense vai mudar a sua forma de governo. Então, vai haver a escolha de um legislador. E esse legislador, gente, será Drácula, o primeiro legislador de Atenas. Ele colocou lei, ele vai criar leis de Atenas, né, por escrito, que vão ser transmitidas para as pessoas oralmente. Só que isso não foi suficiente para diminuir esses conflitos. Então, outro legislador, Solon, vai tentar solucionar, vai decretar o fim da escravidão por dívidas antigas. Como assim decretar o fim da escravidão por dívidas antigas? Naquela época, gente, por exemplo, se a pessoa ela precisava fazer um empréstimo, ela ia ceder a sua vida como garantia. Quando Solon ele decreta o fim da escravidão por dívidas, as pessoas vão precisar dar como garantia suas propriedades, suas terras, porque elas não podiam mais se tornar escravas, né, em função desse tipo de dívida. Outra decisão importante de Solon foi estabelecer a renda do indivíduo como critério para a participação na vida política de Atenas, independente de sua origem social. Só que o governo Solon também não vai acabar com as tensões existentes. Então, em Atenas ainda vai predominar vários problemas. A partir daí, gente, vai surgir, né, um governo tirano. O primeiro governo tirano vai ser Pisístrato. É um aristocrata que vai ter o apoio das camadas populares.
Ele vai incentivar o desenvolvimento comercial, marítimo comercial, vai promover a construção de obras públicas e vai confiscar terras dos nobres para distribuir aos camponeses. Observem a diferença do governo tirano, né? As suas medidas, os seus atos em relação aos governos anteriores. Os conflitos vão aumentar, então Hípias e Hiparco, sucessores de Pisístrato, não vão conseguir acabar com esses conflitos. Então, quando Cístenes vai assumir o governo, ele vai instaurar a democracia, ele vai fazer profundas reformas políticas em Atenas e vai ampliar a participação nas decisões políticas a todo cidadão ateniense. Então, democracia, gente, é o povo participando da política, né? O povo vai tomar parte, vai contribuir na tomada de decisões políticas, naquelas decisões que vão refletir diretamente nessa sociedade. Só eram considerados cidadãos os indivíduos adultos do sexo masculino, livres e nascidos em Atenas. Mulheres, escravos e metecos continuaram sem direitos políticos. Então, na verdade, né, a gente pode observar que foi uma democracia mais ou menos, né, que nem todo mundo podia participar da vida política. Numa população de aproximadamente 300 mil habitantes, apenas 40 mil participavam efetivamente das decisões políticas. Como que ficou organizada a política em Atenas? Tinha o bulé, formado por 500 membros encarregados de fazer projetos de lei. O bulé, gente, a gente pode associar hoje ao poder legislativo, né, a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, que eram encarregados de elaborar leis, aprovar leis. A Eclésia, assembleia política da qual todos os cidadãos com mais de 18 anos podiam participar, aprovava ou não os projetos encaminhados pela bulé, elegia 10 estrategos, né, responsáveis pela execução das leis. Neste caso aqui, a gente pode fazer associação ao Poder Executivo, né, que vai executar as leis elaboradas. Podia votar a expulsão de cidadãos considerados uma ameaça à democracia. E a Eliae, Tribunal de Justiça formado por cidadãos escolhidos por sorteio, julgava conflitos e crimes. A Eliae a gente pode comparar ao Poder Judiciário aqui no Brasil. O Poder Judiciário tem como competência, né, julgar as questões judiciais em âmbito federal. Como os cidadãos participavam diretamente das decisões nas assembleias, essa forma de governo ficou conhecida como democracia direta. É diferente da democracia que conhecemos hoje, que é a chamada representativa, na qual políticos eleitos pelo povo representam a população na tomada de decisões. Gente, eu vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Na próxima aula, nós vamos continuar com a polis Esparta. Vamos entender como que funcionou a polis Esparta. Tem algumas atividades para vocês fazerem, copiem as perguntas no caderno, tá bem? Outra coisa, gente, é muita informação, é muito detalhe, então, assim, precisam fazer anotações, precisam anotar os tópicos mais importantes, tá bem? Bons estudos para vocês! Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.